Eu sou a Xana de Moura e eu faço parte da exposição Exílio da Paisagem no Espaço Mira. É uma exposição que integra a Bienal Ciclo, que é a primeira Bienal de Fotografia do Porto. E eu estou apresentando aqui o meu projeto que se chama Programa de Investigação de Mundos Anteriores. Desde da resposta da Open Call, o que aconteceu? Eu aproveitei que eu tinha um pensamento de um trabalho em andamento, então eu aproveitei esse resultado para impulsionar a minha produção. O que aconteceu foi, eu fiz um cronograma onde, durante o período da residência da Open Call, que eram 2 meses, se eu não me engano, durante esse período eu fiz uma calendarização e aí eu fiz alguns deslocamentos geográficos para documentar e dar corpo à minha investigação, e até porque se trata de uma ficção que precisa ter documentos que comprovem a verdade, né, no trabalho. Então eu fiz alguns deslocamentos, gravei algumas coisas aqui no Porto também e colhi alguns materiais em alguns lugares da Europa, porque é o lugar que eu estou agora. Então digamos que isso é um capítulo de um projeto maior que se chama, na verdade, A Ciência Anterior. Então, que tem a ver, né, com essa ficção que se passa num futuro próximo, em que existem algumas investigadoras, mulheres, que são provenientes dessa comunidade do futuro, e elas vêm para tempos como o nosso, ou um pouco antes do nosso tempo, ou até um pouco depois do nosso tempo, e elas vêm então investigar a Terra e como nesse tempo de onde elas vêm não existe assim um corpo, um material científico como nós temos hoje, porque as coisas se perderam num colapso pelo qual a Terra passou. Então, como elas não têm essa informação científica, elas acabam criando um novo tipo de ciência. Elas fazem um estudo que seria quase arqueológico também, mas ao mesmo tempo é bem amador, porque elas estão envolvidas nesse projeto de busca sem saber exatamente o que elas estão buscando. Mas como elas vêm de um tempo onde a biodiversidade terrestre está muito danificada e muito escassa, então acaba sendo quase uma homenagem assim ao que nós temos ainda hoje de biodiversidade, mesmo com todo o pessimismo, com tudo que tem acontecido com o planeta, nós ainda temos muita biodiversidade disponível. Então acaba sendo quase também uma ode, assim, uma coisa meio um pouco melancólica e nostálgica também. Eu cresci num ambiente natural, assim, tipo numa cidade pequena, então isso faz parte de quem eu sou, tá? Acho que é parte de mim, assim, DNA, eu acho, imagino. E bom, é uma questão que eu estou muito ligada, os sistemas naturais. E o lugar onde eu nasci, especificamente, ele se modificou muito com o passar dos anos, assim. Tipo, onde tinha mata, hoje não tem mais. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber, assim, tipo, na minha própria vida, perceber como era forte, como era grave a perda desse sistema, né? E desse afastamento da ecologia. Então eu pensei, como criar um projeto que seja ao mesmo tempo delicado e sensível, mas que tenha algum tipo de alerta em relação a isso, assim, que traga alguma consciência, mesmo que seja de uma forma muito sutil. Então eu me senti quase que nessa responsabilidade de trazer algumas questões, mesmo, né, como eu disse, mesmo que não questões muito diretas. Então eu senti essa necessidade de homenagear, assim mesmo, a Terra, né, que é um milagre cósmico. Mulheres, porque quando eu estava projetando a ficção, ela tem uma estrutura, assim, eu fiquei pensando o que não funciona na nossa sociedade, e uma das primeiras coisas que eu pensei é que basicamente todos os desastres civilizacionais, sociais e políticos que eu consegui pensar estavam ligados a decisões tomadas por homens provavelmente a maioria homens héteros e toda essa história. Então eu fiquei pensando que essa comunidade no futuro, sendo uma comunidade que está tentando retomar algumas raízes, assim, eles também decidem, nessa ficção eles decidem, então optam por enviar só mulheres, por uma questão mesmo de confiança, de saber que ao longo da história, o que eles têm registro, né, que ao longo da história decisões masculinas estavam ligadas a tantas coisas
catastróficas ou coisas ruins mesmo, então decidiram enviar só mulheres, assim, como se fosse uma comunidade que votou por isso, então votam por isso, só mulheres viajam. E agora eu tô criando uma segunda parte do projeto, daí elas já têm o nome, elas são cosmovisionárias. Eu acho que naturalmente o meu processo artístico vaza para um ambiente onde eu vou experimentar com um monte de coisas, assim, com um monte de elementos e mídias diferentes e tal. No caso desse projeto, por ser um projeto que, obviamente, eu pensei nele de uma forma que fosse boa para mim também, porque que eu pudesse exercitar mesmo a minha criatividade e o teste de materiais e mídias e plataformas. Esse formato que eu estou mostrando agora, ele tem a ver mesmo com esse programa de investigação, porque elas estão investigando e elas têm que mostrar provas. Elas têm que fazer essa coleta de objetos e imagens, né? Então isso pode ser feito de qualquer forma, porque eles não têm um padrão científico em si. Então tem uma parte do projeto que também é desenho, ilustração com textos, que ela escreve. E eu vou dar continuidade nele agora, no próximo mês. Eu tô indo pra Islândia, que eu sempre quis ir, e pra fazer a segunda parte do filme. E daí eu vou filmar com outra pessoa e tal, com uma outra cosmovisionária que vai ser a próxima viajante.